Olá, cabeleireiro, cabeleireira. Eu sou Bia Marques. Gostaria de aqui agora fazer um convite a você para me acompanhar, se inscrever neste canal, dar seu like. É muito importante para que me incentive a trazer mais conteúdo para você e conteúdos diversos na área de colorimetria, que é a minha especialidade. Hoje nós vamos refletir um pouco aqui sobre neutralização, que é um assunto muito importante na nossa área de trabalho, mas que nem sempre está muito claro como resolver este assunto, quando é preciso neutralizar, quando é preciso deixar que o fundo de clareamento permaneça ali porque a gente precisa dele, e quando é que a gente precisa neutralizar e direcionar um reflexo. Então, cores quentes neutralizam cores frias? Porque a gente sabe aquela célebre frase que cores frias neutralizam cores quentes. Mas existe também uma frase não politicamente correta, eu não sei se você concorda comigo, que dizem que as cores se neutralizam entre si. Em colorimetria capilar, em especial, que é o nosso foco aqui, a neutralização, presta bem atenção nisso, porque é de fundamental importância. A neutralização só acontece no fundo de clareamento. Eu não posso neutralizar uma cor cosmética. Eu preciso desbotá-la para chegar no fundo de clareamento, para que ali eu possa neutralizar. Então, quais são os fundos de clareamentos que nós temos num cabelo? Começando lá da altura da cor natural, castanho claro, que é um 5. Então, nós temos, a partir da altura do 5, porque nós sabemos que o fundo de clareamento, ele é o resíduo, o resto da cor natural. Quando a gente retira a cor, aí vai clareando, vai clareando, vai clareando e vai mudando de uma cor para outra. Nós saímos lá do 4, que é um castanho médio, onde nós temos ali um fundo de clareamento que já vem do 3, né, que é um vermelho escuro. Aí a gente vem, aí vai clareando, aí vai passando para o vermelho, que é na altura de 5. Vai clareando mais, aí vai apresentando aquele vermelho alaranjado. Aí você já sabe que está numa altura de 6. Aí quando chega no laranja, é na altura de 7. Aí chega no amarelo laranja, aquele amarelo, mas você ainda vê laranja. Não está só amarelo. Se você ainda vê laranja, ele ainda está na altura de 8. Aí quando chega no amarelo, que você não vê mais laranja, então ali sim está na altura de 9. Então por que, Bia, eu estou falando de neutralização e eu estou falando de fundo de clareamento? Justamente por isso. Porque na colorimetria capilar, a neutralização acontece no fundo de clareamento. E a gente precisa saber exatamente em que fundo de clareamento está para poder neutralizar, intensificar ou direcionar o reflexo. São as coisas que a gente precisa fazer em um fundo de clareamento. Ele é fundamental para que a cor fixe, para que a cor permaneça por mais tempo e para que ela fique fidedigna. Então, os fundos de clareamentos são de fundamental importância para este processo de neutralização. Mas o que é neutralização? A neutralização é quando, muita gente diz eu apago, né? Mas é quando eu neutralizo, eu tiro aquela força do vermelho, ou do laranja, ou do amarelo, e entrego ali uma cor natural. Na altura de 5, eu não terei mais o vermelho. Quando eu tenho o vermelho, que eu sei que é na altura de 5, eu vou aplicar ali as outras duas cores primárias. É aqui que a gente fica sempre voltando para as cores primárias. E eu não falei no início, mas elas são azul, vermelho e amarelo. Eu sei que disso você já sabe. Então, se eu já tenho na altura de 5 o vermelho, quem é que falta? O azul e o amarelo. Aonde é que eu vou encontrar azul e amarelo juntos para aplicar lá naquele fundo de clareamento vermelho?
eu vou encontrar no verde, porque o verde é uma cor secundária que é a junção do azul com o amarelo, entendeu? Ah, mas o fundo de clareamento é laranja, o que é que eu faço para neutralizar? Qual é a cor primária que eu uso? Bom, laranja já é a junção de duas cores primárias, vermelho e amarelo. Então, se eu já tenho vermelho e amarelo no fundo de clareamento 7, que é o laranja, quem é que falta? O azul. Aí, quando eu aplico o azul, o que é que eu consigo ali? Eu consigo ali o 7.0, que é, na altura de 7, um loiro médio natural. Todo ponto zero é natural. 5.0 é natural, 7.0 é natural. E o 9, na altura de 9, eu tenho fundo de clareamento amarelo. Amarelo sem nada de laranja. Enquanto vejo laranja, eu não estou no fundo de clareamento 9. Eu estou saindo do 8 para o 9. É aquela fase de transição que nós temos em todos os fundos de clareamento. Quando eu estou saindo do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para o 9, né? Então, essas fases de transição, muitas vezes, é que nos pega pelo olhar. Se nossa visão está treinada ou não. Porque se não tiver, a gente vai se enganar e vai colocar a cor errada. Então, na altura de 9, eu já tenho o amarelo e ali eu não tenho mais azul e nem vermelho. O que é que eu faço? O vermelho e o azul eu vou encontrar no violeta. Quando eu aplico o violeta na altura de 9, eu neutralizo aquele amarelo que está ali, que é aquele amarelo ovo, e levo para um amarelo natural, que é o 9.0. Então, é muito importante a gente entender onde está e o que fazer para encontrar a cor de desejo. Cor é uma coisa super delicada e quanto mais apurado a gente tem a visão, mais a gente vai acertar. É muito, muito, muito comum a gente clarear um cabelo e ele abrir mais de um fundo de clareamento. E a gente precisa também saber o que fazer neste momento. Porque se eu tonalizar pelo mais claro, ele não vai ter pigmento suficiente para resolver o problema do mais escuro. E se eu neutralizar pelo mais escuro, da forma não tecnicamente correta, vai correr o perigo daquele que está mais claro chumbar. E não vai ter a fixação necessária, nem tonalizando pelo mais claro, nem tonalizando quando eu tonalizo pelo mais escuro, para não chumbar, é preciso que adicione a cor natural, o ponto zero. Por exemplo, o fundo de clareamento abriu 7 e 9. Raiz e meio do cabelo abriu na altura de 7, mas a ponta que já estava com mechas antigas está na altura de 9 e 10. E aí, se eu tonalizar pelo mais escuro, que é o tecnicamente correto, e eu aplicar simplesmente o 7.1 ali, ou 7.7, lá na ponta vai ficar um 7 chumbado. Vai ficar um 7 cor de rato. Mas quando eu aplico o 7.0 mais o 7.1, então ele não vai chumbar, porque o 7.0 vai resolver o problema lá da ponta para não chumbar. Então, gente, aqui é um assunto muito vasto, um assunto sempre traz outro. Não tem como a gente falar de neutralização sem falar de fundo de clareamento. Não tem como falar de fundo de clareamento sem falar em tonalização. Então, a gente precisa também falar em tonalizante, que muitos cabeleireiros que ainda não entendem a função do tonalizante, o que é o tonalizante, para que serve e como usar um tonalizante, muita gente é contra. É contra, mas tudo também por falta de conhecimento. Porque quem sabe o que é, para que é e como usar, é claro que facilita demais a vida do cabeleireiro hoje. E nós sabemos também que muitas marcas não têm tonalizante e muitas que têm, não têm todas as cores, todos os reflexos que nós precisamos. Mas nós precisamos entender o que nós temos e o que podemos fazer com o que temos para chegar o mais próximo possível do desejo das nossas clientes. E eu sei que você
sempre procurou entregar o seu melhor e por mais que você tenha feito da forma mais correta que você já aprendeu nos eventos que você foi, ainda não consegue entregar aquela cor, aqueles cabelos que tem nas revistas, aqueles cabelos que tem no Instagram, porque hoje não existe mais revista. Hoje a gente vê os cabelos no Instagram, no Facebook, nos próprios vídeos do YouTube, do TikTok, então tem muita coisa linda. Mas por que todo mundo faz e eu não consigo? Porque é preciso não só entender de cabelo, não só entender de cor, não só entender de mistura, mas também entender dos produtos com os quais você trabalha. O que entrega a marca que eu trabalho? Por que eu não consigo fazer uma cor fria, por mais que eu aplique uma cor fria? Por mais que eu aplique um 7.1 num fundo de clareamento 7, eu não consigo entregar um 7.1. Ele sempre vai ficar um 7.3, um 7.34, mas nunca um 7.1. No dia que eu aplico, ele até dá aquela enganada. Mas quando a cliente lava uma vez que eu a vejo na rua depois, o cabelo dela está de uma cor que não foi a que eu apliquei, a que eu queria, a que ela desejava. Então, tudo isso é preciso entender e aqui nós podemos revelar, nós podemos esclarecer, nós podemos entender tudo isso e como chegar lá. Mas são temas para outro vídeo e eu agradeço a você por ter ficado até aqui comigo e até o próximo vídeo.